Então, ontem eu estava pensando o que falar os sintomas, né? Para a gente prestar atenção aos sintomas. Do sintoma à cura. Essa cura significando uma cura mais profunda, um aprendizado, um despertar. A doença, ela não é natural. A saúde é que é natural. Se falta saúde, significa que a alma não está se manifestando de forma natural. Existe um conflito. Provavelmente é o ego impedindo o fluxo natural da vida, a expressão da alma. Se a gente está vivendo o propósito, está de acordo com o propósito da alma, dificilmente a gente adoece. O nosso ego faz com que julguemos de acordo com as nossas convicções, que são muitas vezes equivocadas, faz com que sintamos raiva, orgulho, culpa, inveja, medos, os medos também geralmente imaginários, os medos por conta do ego, né? O que pode acontecer? Por causa do ego, nos iludimos, criamos insegurança, apegos e por aí vai. Então vem a somatização. O que é essa tal de somatização? Quando nós somos surpreendidos por um forte abalo emocional e não sabemos lidar, ou quando um sofrimento se prolonga tempo demais, essas dores ultrapassam o plano psíquico e se fazem sentir no corpo físico. Então, primeiro, a dor começa no emocional. Então, até que isso se manifeste, se cristalize no corpo. Alguns distúrbios ou doenças são bem comuns e até fáceis de identificarmos a origem. Para dar um exemplo assim bem fácil, se eu for fazer uma refeição, eu vou almoçar e eu estou preocupada com o que eu tenho que fazer depois, com o aborrecimento que eu tive no trabalho, ou ali no ambiente da refeição tem uma discussão familiar, o que acontece? A comida não fica legal. Todo mundo comeu da mesma comida, uma pessoa que ela estava preocupada ou se aborreceu, não passou bem. Não teve aquela digestão como deveria ser. Então eu já sei o porquê disso. Agora, se isso ficar se repetindo, se prolongar por muito tempo, o que acontece? Talvez uma gastrite, uma úlcera nervosa, que o próprio nome já diz, né? A origem, úlcera nervosa. Outros abalam nossa imunidade, fazendo com que doenças mais graves se manifestem. Graves ou não, elas acusam questões mal resolvidas. Que o nosso corpo dá sinal, a gente precisa saber entender ele. E quando baixa a nossa imunidade, aí a gente fica aberto, né? A gente perde a barreira de proteção, a gente fica vulnerável a qualquer coisa. Isso geralmente é uma estratégia do subconsciente que quer chamar atenção para determinado aspecto que precisa ser curado. Então, eu estou com uma dor emocional, eu não estou resolvendo isso, estou deixando de lado, aí começa a doer no corpo. Podemos até fingir que tal problema não nos incomoda, fingir que não guardamos mágoa de tal pessoa, de tal acontecimento, fingir que não sentimos culpa por certos atos que praticamos, mesmo lá do passado, mesmo que a gente acha que esqueceu. Empurrar para debaixo do tapete para não olhar, não admitir e não ter que enfrentar. Que às vezes dói enfrentar, né? Nós podemos fingir para o mundo todo, mas não enganaremos o nosso subconsciente. Ele vai dar um jeitinho de nos mostrar. Eu posso não querer olhar, mas ele vai fazer com que eu sinta essa dor. É até difícil dizer o que é pior, a dor física ou emocional, né? Muitas vezes não temos consciência de certas tendências que são emocionais e comportamentais.
Isso por não nos observarmos ou por não conseguirmos ver, decifrar. Às vezes a gente quer saber, mas por que eu estou sentindo isso? O que esse sintoma está querendo me mostrar? Mas a gente não consegue ter essa leitura. Nosso corpo nos transmite mensagens através dos sintomas. Se aprendermos a observar estes sintomas, podemos encontrar aí a origem do problema. Acho que assim, é ter um autoconhecimento, é aprender a se observar, a gente vai conseguindo isso. Cada vez vai ficando mais fácil. Observar em que circunstâncias ou épocas eles surgem, esses sintomas. Quais emoções que costumam estar envolvidas, que parte o órgão do corpo e qual a função deste órgão. E quando tal sintoma se manifestou pela primeira vez. Assim, refletindo sobre isso, eu já posso ter uma resposta, pode clarear um pouco. Quando o sintoma se manifestou pela primeira vez, ali pode ser a chave para se trabalhar isso. Qual as emoções envolvidas? Então, toda vez que eu me emocionar de tal forma, o meu corpo reage daquele jeito. Então, eu tenho que evitar aquele tipo de situação, aquele tipo de emoção, aquele tipo de medo, trabalhar aquele medo. Com essas descobertas e as devidas correções de postura, podemos recuperar a saúde. É como dizer que podemos aprender com os erros. Se eu não aprender, o corpo vai repetir aquela mesma situação, até que eu aprenda. Não é isso que dizem? Até que enquanto a gente não aprender, aquele problema vai continuar se repetindo. Pode ser sintomas físicos, como coisas que acontecem na vida. E quando identificamos que tal sintoma ou doença, ou um acidente também, impede que realizemos algo. Pode ser uma autossabotagem ou pode ser uma intuição superior. De repente, eu estou indo para uma entrevista de emprego e no caminho eu torço o pé, eu quebro o pé, eu não consigo chegar lá. Eu posso interpretar isso como sendo uma proteção, não era para eu ir mesmo. Isso pode ser uma desculpa também. No fundo, eu não queria ir. Eu estava indo para aquela entrevista porque eu preciso de um emprego, eu preciso do dinheiro. Mas na verdade eu não queria trabalhar naquela empresa, com aquele chefe. Eu tenho medo de ir para a empresa e ser reprovada no teste. Ai, que vergonha, tá? Então acontece uma autossabotagem. Caí, quebrei o pé para não ir, para não admitir que no fundo eu não queria ir. Então isso é uma autossabotagem. Agora pode ser que depois, lá adiante, você vai descobrir alguma coisa que você vai dizer, ainda bem que eu quebrei o pé. Porque se eu tivesse ido, teria sido pior. Às vezes a gente evita um acidente, alguma outra coisa mais grave, porque aconteceu alguma coisa que me impediu de ir. Então a gente vai refletindo, vai observando e vai identificando isso, quando é uma intuição, quando é uma sabotagem. E quando um sintoma nos obriga a fazer algo que estávamos procrastinando. Eu tenho que fazer tal coisa, parece que tem uma voz interior que me diz que eu tenho que fazer, mas eu vou deixando para depois. Aí acontece alguma coisa que eu tenho que ir obrigatoriamente. Alguma coisa que é para o nosso crescimento. Muitas vezes uma doença nos proporciona um despertar de consciência. Promove uma mudança interior que não teríamos se não fosse pela doença. E por vezes nos coloca no caminho de nossa missão aqui na Terra. Às vezes a pessoa tem uma doença muito grave e aí depois ela muda totalmente o estilo de vida. Até como se ela tivesse tido uma segunda chance. E várias situações, isso é só um exemplo. Mas esse processo precisa ser através da dor? Será que eu tenho que aprender através da dor? Nós podemos realizar essas mudanças internas antes que algo nos obrigue a isso.
O autoconhecimento pode encurtar caminho para nosso aprendizado e crescimento. Então, é fazer essa auto-observação. Se não evoluímos pelo amor, evoluímos pela dor. A gente já ouviu muito essa frase, né? Ou é pela dor ou pelo amor. Só que pela dor pode demorar muito. Às vezes a gente sofre, tá ali naquela dor, mas a gente não compreende. Então vai continuando isso, esse processo. Dizem também, né, quando a dor da situação atual for maior do que a dor do medo da mudança, então a pessoa escolhe mudar. Enquanto ela aguenta, ela fica ali naquela situação e vai adiando a mudança, vai adiando. Quando não suportar mais, ela muda. Né? Quando cansamos ou não aguentamos mais, então aceitamos a mudança. Bom, toda dor, se nós olharmos mais profundamente, ela é um sintoma da separação. O que é isso? Um afastamento da vontade da alma, um afastamento do divino, e também ver o outro como separado. Se a gente estuda espiritualidade, a gente compreende que a gente é um único ser. Como é que eu vou olhar o outro como separado de mim? Vou fazer mal, vou fazer alguma coisa que vai prejudicar o outro. Ele é parte de mim, ele é reflexo. A gente veio de uma única essência, única energia. Eu gosto de lembrar, assim, por exemplo, quando se formam dois gêmeos, né? De um único óvulo. É um único óvulo que se divide. É mais ou menos isso que aconteceu com nós, né? A nossa alma. Chegou um momento em que nós nos dividimos em vários para estarmos aqui. Mas lá na essência a gente é um, a gente veio de um único. Então, se eu entendo que o outro é um só comigo, eu não vou prejudicar, não vai ter ego, não vai ter inveja. E o afastamento do divino, né? Se a gente meditar mais, se a gente tiver mais essa conexão com o divino, a gente vai ser seres mais saudáveis. Né? E a vontade da alma, seguir a nossa missão. Tem todo, assim, ó, quando uma pessoa fica doente, tem toda aquela questão, a alimentação, outros hábitos de vida, né? Não são apenas as dores emocionais. Mas aí fica aquela pergunta, por exemplo, a pessoa vai dizer que adquiriu tal doença porque abusou da comida, porque comia muito açúcar, aí desenvolveu tal doença. Então, mas por que ela come muito açúcar? Ela não sabe que açúcar não é alimento, que não tem nutriente nenhum? Para que come açúcar e para que comer em excesso? Então é porque, talvez porque ela acha que a vida dela está amarga demais, então ela vai compensar comendo açúcar para dar um gosto, né, um sabor na vida. Então, o tipo de doença tem todo um porquê, o psicológico que está por trás disso. A tendência, o tipo de alimentação que a pessoa escolhe, os hábitos de vida. Bom, evoluir pelo amor, então, significa viver de acordo com as leis da natureza, significa estar em harmonia com tudo e com todos, significa fluir com a vida, né? Isso é mais natural. Essa harmonia com o todo, aí me fez lembrar, eu frequentava Seicho Noye, se tem alguém aqui mais que conhece, aí tem a Sutra e tem essa oração que eu sabia quase de cor, mas aí eu coloquei aqui só para pegar um pedacinho dela. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, todas, é tudo. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Então,
Eu não preciso saber a fundo, eu estou com dor em tal órgão. O que isso significa? Eu não preciso saber exatamente. Basta eu saber que se eu me reconciliar com tudo, então tudo vai ficar bem. Enquanto não estiver tudo harmonizado, a gente sempre vai estar padecendo de alguma coisa. E esse é o caminho, a gente vai evoluindo.